Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 18º episódio do Rico Podcast. Hoje eu tô com uma presença especialíssima aqui. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês já seguirem o Instagram, entra no YouTube também, se inscreva no canal. A gente tem vários episódios legais e estamos aqui para trazer conteúdos legais para que você possa aproveitar. E é isso que a gente vai trazer hoje. Hoje a gente vai falar de moda. Eu não sou muito bom para falar de moda. Perto da Cris aqui, quem sou eu para falar de moda? Mas ela vai ensinar a gente sobre moda aqui. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite. Eu acho que você entende sim sobre moda. Você achou? Eu acho. Que bom! É. Olha, isso é um. Viu, João? Aqui, ó. Isso que é. Fique com inveja. Não, tá aprovadíssimo, Que bom. É, Então, vamos lá. Eu queria conhecer mais sobre você. Eu e todo o pessoal que está assistindo. tá. Quem é a Cris Ferrari? Nossa, tantas coisas para falar sobre, mas basicamente sobre o meu trabalho, acho que é onde as pessoas mais me conhecem, né? Através das mídias sociais, talvez. Enfim, acho que desde sempre eu tive uma relação com moda, fotografia. A fotografia vem mais da parte do meu irmão, que trabalha com isso. A minha mãe, na década de 90, era estilista, então ela Que fazia. legal. Sim, ela trabalhava com a alta classe curitibana na época, isso na década de 80, 90. E aí, desde criança, eu via ela fazendo os croquis de moda, desenhava junto com ela. Então, sabe aquela coisa de mãe e filha que vai fazer um desenho? Que O meu legal. era sempre relacionado à moda. Hoje em dia, claro, ela não trabalha mais com isso, mas eu acho que venho, sempre gostei, Tá no assim. sangue. É, Que legal. então foi aí que eu decidi, eu sempre gostei, sempre soube desenhar, sempre me interessei muito por moda, cinema, arte no geral. Tá. E se eu te fazer uma pergunta, eu não sei se essa pergunta é difícil ou é fácil. O que é moda? Nossa. É a pergunta mais difícil, né? O que é moda? O que é moda? Como que você define moda? Ah, É engraçado, porque quando você fala, pelo menos eu falo, né, que eu gosto de moda, eu trabalho com moda, a maioria das pessoas te olha assim, como se fosse uma coisa boba. Mas, na verdade, a moda, ela influencia muito. Sim. Então, assim, desde sempre, a moda, ela vem transformando e ela acontece junto com a humanidade. Então, por exemplo, ah, ela vem crescendo junto com cada movimento. Por exemplo, antigamente, quando as mulheres precisavam usar o espartilho, aí, enfim, veio, sei lá, a Revolução Industrial, e depois as pessoas começaram a mudar a forma com que elas enxergavam a moda. As mulheres que já não precisavam mais ficar dentro de casa, e elas começaram a não usar mais o espartilho, por exemplo, sabe? Então, a moda, ela vem sempre mudando de acordo com a necessidade das pessoas e da sociedade na época. Então, eu acho que a moda é muito importante. E, além disso, cada pessoa tem uma forma de se mostrar através da sua vestimenta. Não é só, eu vou usar uma calça X, uma camiseta e é isso. Não, acho que você consegue, inclusive, ver e definir a personalidade de uma pessoa só olhando para a forma com que ela se veste. Isso é verdade. Mas entra uma questão muito interessante aí, que é o seguinte, que inclusive é uma polêmica, porque uma mulher que se veste, por exemplo, de uma forma mais vulgar, o que ela transmite? Tem isso, não tem? Você tá querendo as polêmicas? Tem ou não tem? Porque tem essa questão assim, meu corpo, minhas regras. Isso, nossa, a gente tá em 2024, isso eu ouvi, sei lá, 1 milhão de vezes. Tem isso. Tem uma bolha que fala sobre isso. Mas é o que você acabou de falar. A moda, a forma com que você se veste, transmite uma mensagem. Sim, com certeza. E entra essa questão. O que você me diz sobre isso? Entra, né? Mas aí eu acho que cada pessoa ela vai levar o que ela tem de si ali, e ela vai Mas o que eu quero dizer transparecer. assim, não deixa de transmitir essa mensagem através das roupas que está vestindo, é isso? Sim, toda escolha de uma roupa é uma mensagem que vai ser transmitida, isso é fato. Sim. E existe sim, você falou, né, de um jeito vulgar. Existe o que passa do limite, ele vai para vulgaridade com certeza. Mas
também a mulher não precisa se cobrir inteira se ela não quiser. A gente tem os 7 estilos universais e um desse estilo é o estilo sexy, que é o estilo Uhum. sensual, enfim. Então, existem sim como você usar, por exemplo, um estilo sexy com um pouco do elegante. Tem como. Sim, Então, uma pessoa ela vai ter ali geralmente um estilo muito definido dela, que é aquele estilo que vai definir quem ela é como pessoa, que vai transparecer a personalidade dela. Por exemplo, uma pessoa super fashionista, mas ela também tem outros estilos ali que elas também se identificam. Então, ela não precisa se vestir, por exemplo, eu gosto do estilo elegante. Então, eu só vou ser elegante, eu não vou ter nenhuma pitadinha de outros estilos comigo. Isso é sim. possível. Então, eu posso, sei lá, ser uma mulher elegante e gostar também de usar uma roupa mais sensual às vezes, e trazer uma sensualidade, mas com a elegância. Só que existe sim uma linha ali muito tênue entre sexy e vulgar. E você acha que as pessoas confundem por falta de conhecimento ou porque não tá nem aí? Boa pergunta. Eu acho que é muito complicado, porque como eu trabalho com isso e eu faço a questão de consultoria de imagem também, tem muita gente que não sabe o que tá vestindo, acaba não sabendo. Porque para mim é muito normal. É Sim. uma coisa que eu trabalho com isso e é normal, eu bato o olho, eu já consigo definir o estilo de tal pessoa, o biotipo de tal pessoa, o que de repente ficaria bom para ela usar, o que vai valorizar o corpo dela. E para mim é muito simples. É algo que eu olho e pronto, mas nem todo mundo é assim. Isso é muito engraçado, porque eu percebo isso na minha consultoria particular. Uhum. Então eu acho que pode ser um pouco de falta de conhecimento e É um pouco de falta. cada, É, talvez. é, Porque tem a pessoa que também não tá nem aí. que não tá nem Talvez aí, ela até saiba, mas ela não liga muito pra isso. Tá, pode e ser. você acha que a moda ela é democrática ou não? Eu falo porque a moda é feita pra todos. Aí depende de que tipo que você tá falando, assim, o que de moda você quer dizer? A vestimenta do dia a dia ou, sei lá, tendências? É, vamos pensar do dia a dia. Supondo assim, eu tô falando porque a moda ela tem agora não tanto, mas antes ela tinha um estereótipo e seguia aquele estereótipo. Geralmente você via nas passarelas, até hoje é assim, mas hoje ainda é mais democrática. Mulheres sempre muito magras, sempre parece que era feito para isso. A partir Uhum. dali, parece que a moda, não sei, ela não era tão democrática. Essa é a minha pergunta, porque se a moda é feita para todos mesmo ou se ainda existe isso. Eu acho que a moda é para todos, mas existe sim a questão da passarela que você disse agora, é que geralmente essas tendências que vão para passarela, que são, sabe aquelas roupas espalhafatosas que Sim, você vê na bem passarela e fala: estranhas. "Como que uma pessoa vai Não usar vai isso no usar dia a nunca. dia?". Na verdade, geralmente aquilo é É um uma show. forma exatamente, é uma forma de trazer aquela tendência no seu máximo, e aí obviamente aquilo, celebridades, influenciadores vão pegar aquilo para si, dar uma mastigada e entregar aquilo de uma forma um pouco mais simples, para que caia no gosto do público. Então, o que a gente vê na passarela é mais uma expressão dos estilistas e não exatamente o que vai ser usado nas ruas. A questão das modelos muito magras e tal, é óbvio que ainda existe, eu acho que agora está voltando bastante nessa ditadura da magreza, mas a questão das modelos, pelo menos dessas roupas de alta costura, um exemplo, né, alta costura, elas precisam que, na verdade, elas são vistas como cabides. Então, as Sim, curvas da mulher, ela não pode transparecer mais do que a roupa. entendi. Então, nem sempre o que a gente vê na passarela é o que uma Entendi. pessoa vai usar. Mas eu acho sim que a moda é para todos. E porque hoje a minha pergunta é pelo seguinte: a gente, por exemplo, uma pessoa que é mais obesa, é mais difícil encontrar uma roupa, é isso que eu quero dizer. E de fato É, a gente é sabe que mais é. difícil. Mas é porque as marcas não focam muito, porque é um público muito grande, você concorda comigo? Eu acho que agora tá começando a ficar mais, abraçando mais esse público.
O que eu acho bom, inclusive. A gente vê mais essa representatividade, pelo menos. Sim. Então, por isso eu perguntei se era democrática, porque o quanto é que oferece para esse público, entendeu? Sim. Não, ainda existe, sim, pouca demanda, eu acredito, para Uhum. esse público. Mas, pelo que a gente está vendo aí nos últimos tempos, eu acho que está sendo mais inclusivo, sim. Porque que também já aí do outro lado já existe um exagero de ficar romantizando a obesidade, que isso tem muito também. E daí é um Uhum. problema também, porque ou é 8 ou é 80. Não, eu acho que tudo que romantiza a doença não é bom, tanto para pessoa magra quanto para pessoa Sim, obesa. Não acho sim. que seja um. Então, é 8 ou 80, é o que eu digo. Você tem um advogado bom? Então, vamos lá. Ai, ai. Moda ou modismo? Cintura baixa, óculos, aqueles óculos antigos se voltam. Se isso daí volta à moda. Como que acontece? Segue, você particularmente, você segue a moda ou você tem um estilo que é universal, que é clássico, que você sempre vai trabalhar em cima dele? Não, na verdade, eu tenho sim um estilo que é o que eu me identifico mais, pelo menos hoje, que é um estilo mais elegante, uma coisa mais minimalista mesmo. Uhum. Mas eu acho que ninguém tá assim. Todo mundo, uma hora, acaba pegando uma tendência do momento. Porque as tendências, elas aparecem a todo momento. E aí depende de você se você vai abraçar aquilo ou não. Eu gosto de investir mais em peças atemporais, mais clássicas, que eu sei que vai durar ali por anos, e não uma bota, sei lá, croco, que eu vou usar um ano e no outro ano já ninguém tá mais usando. Mas você comentou sobre as tendências que possam voltar agora, é isso, Por né? exemplo, Calça eu falei jeans, calça jeans calça baixa, baixa. porque é uma Sim. coisa que teve muito na moda, e aí se volta, você acompanha essa tendência ou você existe é mais clássico o que você oferece? Eu vou acompanhar aquilo que eu acho que funciona para mim. Por exemplo, as tendências, elas tendem a voltar depois de 10, 15, 20 anos. A gente está passando por uma tendência agora que é dos anos 2000 bem forte. E o que que acontece? Por exemplo, depois da pandemia, durante a pandemia, a gente teve ali uma coisa assim, as pessoas mais reclusas em casa, usando moletom, roupa, pijama, Uhum. vamos colocar assim. E aí depois que, enfim, todo mundo foi forçado a passar por aquela fase, veio a dopamine core, se eu não me engano, que foi uma explosão de cores e texturas e estampas, as pessoas saindo de casa novamente, vivendo a vida novamente, saindo para festa e etc. E deixa eu só pegar esse gancho. Uhum. Isso daí a moda lança pensado, por exemplo, saímos de uma pandemia, então vamos jogar uma explosão de cor para ou Eu não? acho que não é pensado, mas é uma movimentação mesmo, é uma questão assim de necessidade do ser humano, eu Entende? acredito. Porque se fosse pensado seria muito legal pensar isso. Falar, a gente saiu de uma Sim, pandemia e de repente a gente está sim. usando cores mais vibrantes, né? É, mas a gente já saiu dessa fase. Já acabou Ainda de bem que eu não novo. tenho nada vibrante. Já passou. Mas foi exatamente isso. Aí veio essa dopamine core, que era muita estampa, cores mais extravagantes mesmo, aquela quase que como um grito de liberdade. Saímos e a gente vai expressar agora isso na moda. Saímos de uma pandemia e vamos expressar isso na moda. E aí depois, geralmente quando vem uma tendência muito específica, logo em seguida, na próxima, já vem o oposto, que é como se Hum, desse uma virada. E aí, depois desse dopamine core, logo após o final da pandemia, veio essa pegada mais minimalista uhum. dos anos 90, que você chegou a ver mais blazer, cores mais Marrom. neutras, Marrom. isso, tons Marrom tá em alta, né? terrosos, pastel. Sim, exatamente. E aí, uma coisa assim mais oversized, blazer oversized. Se você pegar, você consegue até pegar umas referências desse anos 90, que eu Sim. adoro, inclusive, eu sou super adepta. E um exemplo também foi a Barbie Core. Você Hum. acompanhou? Sim, nossa. Que era pink pra tudo quanto é Nossa, só lado. dava Barbie em todo Inclusive lugar. eu. Eu era uma adolescente que só usava preto e aí tava lá, assim, super Barbie.
E isso veio com a Valentino junto com o filme da Barbie. E aí depois no ano seguinte, se não me engano, ou na próxima season, já veio assim preto, uma coisa mais noiva gótica e já quebrou essa da Barbie Core de novo. Então é isso, a tendência ela vai mudando sempre. E você, então acompanha, você vai utilizar o que você acha que vai ser mais. O que é pra mim. Sim. É. Mas e nas suas consultorias, como é que você faz? Aí eu analiso o estilo da minha cliente, por exemplo, se ela quer transmitir uma imagem mais elegante, mas eu sinto que ela tem, assim, um toque mais sensual nela, que ela não vai se sentir bem usando roupas tão clássicas ou de alfaiataria ou roupas mais fechadas, a gente faz um mix, mas é através da personalidade dela. Aí eu trago, sim, um tipo de tendências que talvez ela vá gostar, mas é mais personalizado. E você não chora quando você vê aqueles vídeos antigos, as pessoas todas elegantes no supermercado, sabe? Tem uns vídeos antigos, né? Sei lá, nos 30, 40, Aqueles vídeos antigos de máquina. que as pessoas andavam todas, né, de vestido longo, os É, rapazes usavam paletós, ou então sobretudo, e eu agora. acho lindo. Eu gosto da era vitoriana. Então, e agora, aonde a gente veio parar? Isso que eu queria. Aí, Não, enfim, eu acho que pra mulher, pelo menos, hoje em dia tá muito melhor, né? A questão de moda, a expressão, liberdade de expressão através da moda. Mas eu, Cris, gosto muito da época vitoriana, da Belle Époque, aquela coisa londrina. Eu amo, é muito mas elegante, né? é muito elegante. É porque, Os tempos passados. sim. E o que você acha dessa, Balenciaga? É assim que se Aham, pronuncia? aham, Eles têm umas peças muito extravagantes, né? Porque eu não acompanho muito, então eu só vejo quando surge uma coisa assim que as pessoas estão falando. sei. Por que aquilo? Porque a marca se posiciona dessa forma mesmo? Existe uma polêmica muito grande através dessa marca, rondando essa marca, inclusive teve um super cancelamento dela aí alguns anos atrás, Hum, se não me engano, 2 anos atrás. Eu não sei exatamente assim, eu posso te dizer sobre outras marcas, não é a minha marca favorita, não é algo que eu acompanho muito. Eu acho que justamente que eles trazem o exagero, a polêmica para pra polemizar, causar para mesmo. causar. Eu já gosto mais do clássico, um Chanel, um Dior. Então eu acho realmente assim que eu vi um tênis que eles lançaram que era um tênis destruidaço. E, sei lá, Ah, 7 mil eu reais. vi isso, um absurdo, né? Eu não acompanho. Eu sei que existem blogueiras super fashionistas aí do Brasil, mas eu não vou por essa linha. Mas o que eu vejo como leigo no assunto, parece que não tem a ver com moda mesmo. Tem a ver com causar mesmo, pra você tá na mídia, sei lá. É porque eles também têm uma marca gigantesca, não sei por quê. Porque é estranho. Você olha, é estranho. Parece que é um tênis que você olha e fala, nunca alguém vai comprar isso daí. Compram. E a galera compra, né? Compram bastante. Uhum. É essa questão. Às vezes, de repente, a pessoa se identifica num estilo mais fashionista e ela quer se Sim. jogar. Tem gente que compra. Então, enquanto tem demanda, Então, me fala sobre sua vida de influenciadora. hum, A gente já conversou um pouco antes aqui, mas conta como que você começou, achei bem interessante. tá. Comecei em 2020. Eu tinha algumas amigas, tenho ainda algumas amigas que trabalham com marketing, publicidade. E na época eu nem pensava que eu ia assim trabalhar com rede social. Foi uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E simplesmente aconteceu. Em 2 meses eu já estava assim trabalhando com isso. Ela chegou para mim e falou assim: Cris, a gente está procurando uma pessoa que fale sobre elegância aqui no Brasil. Eu já tinha essa coisa de influenciar as minhas amigas Legal. através da moda, através de marcas e dicas. Eu lembro que eu cheguei para essa minha amiga um dia e falei: você tem que experimentar esse perfume aqui. E aí ela comprou o perfume e virou a marca dela, sabe? Então, Sim, um perfume mais marcante, mais sofisticado. legal. Então, eu sempre fui, assim, um pouco além do meu tempo sobre moda e beleza, eu que estava em alta, eu sempre consumia muitas revistas de moda. E era uma coisa que eu não via que as minhas amigas tinham. Não sei se é porque eu tinha isso muito com a minha mãe, que trabalhou como estilista na década de 90, não sei de onde veio, mas eu sempre fui muito ligada
Sim. E aí eu acabava sendo essa mentora para as minhas amigas. E na época eu estudava cinema e teatro, que não tem nada a ver. Quer dizer, tem até um pouco, sim, a questão de Sim. gravar e tudo. Aham. Mas eu na verdade, estava focando mais em ser atriz na época. Que legal. Eu comecei teatro com 10 anos de idade. Aí parei, aí voltei com 16, aí fui mais um pouquinho. E aí voltei a fazer atuação para teatro e cinema na época. E aí ela chegou pra mim e falou assim: tá, quer se lançar como influenciadora? Era 2020, todo mundo em casa, não tinha muito o que fazer. E eu falei: tá bom, vou falar sobre o quê? Sobre elegância. E aí eu lembro que eu acompanhava uma influenciadora de elegância da Suécia. Era um conteúdo que quase não era consumido aqui no Brasil, porque realmente tem uma vertente muito europeia, Uhum. aquela coisa muito de elegância mesmo dos europeus, Sim. inclusive. E tinha essa referência que não tinha muito aqui no Brasil. E aí eu consumi o conteúdo dessa influenciadora sueca, e era inglês, enfim. E aí eu falei, acho que eu vou entrar um pouco nessa onda. Na época não tinha nenhuma influenciadora aqui no Brasil que falasse sobre elegância. Na verdade, até tinha duas, mas eram influenciadoras que já estavam na internet e elas tinham um nicho de beleza e moda, mas não era necessariamente de elegância. Sei. Então, eu posso dizer que eu fui uma das primeiras no Brasil a falar Que sobre esse legal. tema. E aí eu comecei no TikTok, e o meu primeiro vídeo eu já fiz, foi uma edição assim bem rápida, eu nem sabia utilizar as ferramentas do aplicativo. Fui lá, digitei, era um vídeo meu andando, e eu tava numa viagem com uma amiga e viralizou. No primeiro mês eu já tava com 200 mil seguidores. Nossa. E foi indo, e daí viralizei em todos os meus vídeos naquela época. E foi uma loucura. E, claro, Caramba. migrou para o Instagram também E, depois. e então virou um negócio muito rápido. Muito rápido. Eu não imaginei que fosse tão rápido. Foi muito rápido. O primeiro vídeo já viralizou. E aí E foram vários. você atribui aqui, você acha que foi uma sorte ou estava no lugar certo na hora certa e você fez o que é certo? Porque assim, Sim, foi um fenômeno muito rápido mesmo. É muito sim, difícil foi você muito construir rápido. audiência na internet. Foi muito rápido. E os primeiros vídeos batiam 8, 10, 12 milhões de views. Caramba. É, muito rápido. E eu atribuo ao momento certo e à hora certa e o conteúdo escasso. Não era um conteúdo que tinha muito aqui. Entendi. Claro, existe também o fato de que a boa parte da audiência era um choque, né, para as pessoas do que eu tava falando, porque aí eu trazia, assim, um assunto que nem todo mundo tava falando, né. Tá, mas e como era seu conteúdo? Mudou agora? Como era antes, agora? Você teve um posicionamento diferente? Na época eu tava com 24 anos, né, eu tô com 29 agora, eu acho que eu já sinto que eu mudei, né, eu Uhum. faço 30 Então anos vai esse ano. acompanhando, é. E aí eu acho que eu fui acompanhando também a minha própria mudança, o meu amadurecimento mesmo. Eu acho que na época eu tinha uma visão mais direta naquilo que eu queria, e eu achava que eu ia seguir muito naquilo. Claro, eu comecei a me interessar sobre etiqueta e etc. com 16 anos, porque na verdade eu vou entrar nesse assunto aqui. Eu era uma adolescente muito rebelde. Hum, Eu fui uma adolescente muito rebelde e roqueira, usava só preto e lápis caramba. de olho e tudo. Sério? É, bem diferente. E aí Muito eu. diferente, é. É, Ainda mais que você fala sobre moda agora. é, é. E aí eu comecei, eu era uma adolescente super rebelde. Gostava de rock and Tinha uma roll. época que tinha muito emo, mas Ah, era essa época, eu tava lá. Tava lá. e quando vê suas fotos hoje, você fala: "Putz, eu era Eu assim". falo, eu aproveitei a vida. Eu tenho muitas histórias boas, assim, eu amei a minha adolescência. Claro, a minha mãe sofreu um pouco, porque eu era um pouco complicada, assim, na escola, inclusive. E não tenho orgulho de falar assim, mas eu aproveitei bastante.
Nunca fui, claro, uma menina, assim, desobediente, maldosa. Não, mas eu era rebeldezinha, né? Sim. Me aprontava. E aí, show, tava sempre indo em showzinho, com 13 anos, né? Hoje em dia, acho que as coisas mudaram, mas na época eu entrava em tudo. Claro, para até 16 anos, eu digo, né? Mas, assim, Aham. 13 anos indo num show sozinha, eu Ah, penso. sim, Hoje em nossa. dia, minha filha, Não, não tem. jamais. Não tem como. Não, se eu tivesse filhos, não sairia sozinha, assim, do Não jeito que tem eu como. saía. Mas, mãe, não culpo. Mas, enfim, aí aos 16 anos, a minha mãe falou: olha, vou te colocar num curso de etiqueta, porque eu usava até alargador e ela tava horrorizada com aquilo. E Pensei que ela tinha falado, vou te colocar no internato. quase, quase. Não. Não, ainda só faltou, né? Mas não. E aí ela falou assim: eu vou te colocar num curso de etiqueta para você melhorar, para ver se você consegue tirar esse estilo, porque eu usava alargador e tudo, e minha mãe achava aquilo terrível. Pintava o cabelo de preto, Nossa. bem Não diferente. tem, nossa, muito, porque não tem como olhar. Você falando agora, não dá nem pra imaginar. Então, depois eu te mostro umas fotos. Mas, então, ela me colocou nessa agência e nessa escola de etiqueta. E aí lá eu melhorei um pouco, assim. Não é que eu melhorei, eu só parei de chocar um pouco as pessoas com a Sim. aparência, né? Que eu pintava cabelo de preto e tudo. E aí eu deixei meu cabelo crescer, tirei o piercing, alargador e fui ficando um pouco mais menina, né? Porque antes eu era mais roqueirinha. Fui ficando, tendo uma aparência mais diferente. Nunca deixei de ser, assim, extrovertida e tudo. E é isso. Aí, claro, eu tive a minha fase ali dos 18 até os 20, porque eu comecei mesmo a mudar o meu estilo com 23 anos. E aí eu tive uma fase ali de 19, 20, 21 anos que eu usava umas roupas que hoje eu acho terrível, nada elegante, mas faz parte da vida, acontece. E aí com 23 anos eu falei, nossa, eu tô me sentindo mais mulher agora, mais adulta, eu quero passar uma imagem diferente. E aí foi aí que eu comecei a querer me vestir de maneira mais elegante, mais sóbria, a me conter mais, porque antes eu era muito extravagante, sabe? Não era uma menina elegante. Uhum. Mas a idade também, né? Enfim, eu vivi aquela fase. Mas foi aí que eu decidi mudar. Falei, não, chega, agora não quero mais agir como menina, eu quero Sim. mudar. E, E e aí e porque você começou. Foi disso? Foi com 24 que você. foi Então foi em isso, com seguida já. 23, aí eu comecei a mudar mais meu estilo, comecei a ficar um pouco menos. Tanto que eu tenho fotos recentes da época que eu usava pra mostrar, olha aqui, essa sou eu nem sempre fui elegante, nem sempre me vesti dessa forma. E aí com 23 anos, 24 foi quando eu comecei, daí eu já tava assim, me sentindo preparada pra mostrar também como que foi o meu caminho, Sim. mostrar que eu também tive meus erros de imagem. Foi aí que eu comecei na internet. E você já foi cancelada? Já. Você foi cancelada pelo quê? Quem é de 2021 aqui vai saber. De 2020, 2021 vai saber desse episódio. Eu já estava morando em São Paulo, morei em 3 anos em São Paulo, quase 3 anos em São Paulo. E, e aí eu tava numa época bem boa também, de fazendo bastante conteúdo. E aí o que acontece? O meu conteúdo basicamente era: isso é elegante, isso não é elegante. Então, por exemplo, eu trazia uma calça jeans, que na época eu falava que não teria como trazer um visual muito elegante, hoje já acho diferente, a não ser que ela seja rasgada e, Sim. enfim. E, por exemplo, essa calça jeans rasgada não é elegante e essa calça aqui é elegante. Então, esse basicamente era o meu conteúdo, assim, Sim. eu mostrava os dois lados. E aí, em um desses vídeos, eu quis trazer um lado sobre tecidos. E aí eu usei, por exemplo, a palavra tecido nobre, que são tecidos nobres, tipo a seda, o Sim. linho, né, cachemir, são tecidos nobres. E eu usei uma palavra para os tecidos que não eram nobres. É. E aí Uma palavrinha. eu falei basicamente isso, esse tecido empobrece o seu visual. Aí, Mas só acabou. isso?
Mas o pessoal é chato, Só hein? isso. Não, mas eu acho que eu Mas a entendo, palavra assim, pelo empobrecer, lado. ela pode ser, nossa, E talvez na época tivesse sido o conjunto da obra e eu soasse elitista demais no restante dos meus vídeos, talvez. Pode mas é só ser. por isso mesmo? Só por isso. Sabe por quê? Ó, vamos Não é pensar só por aqui. isso, né? Claro, eu não xinguei ninguém, não falei nada demais, mas foi por isso, basicamente. Foi. Não, porque a palavra empobrecer, vamos explorar a palavra empobrecer agora. Não, porque é o seguinte, o que eu vejo assim, o pessoal é realmente muito chato. Porque se eu, nessa tela aqui, eu encho de cores, ela vai empobrecer o meu logo, por exemplo. Sim, sim, Então, exato. então o que é E que, eu quis usar justamente pelo tecido. sim, Né? O tecido, o que empobrece um tecido? Uma fibra que não é natural, um tecido sintético muito ruim, de qualidade inferior. Isso empobrece. sim, Mas aí as pessoas levaram. Como eu falei, talvez eu soasse muito elitista na época e as pessoas, não sei, encaixaram uma coisa com a outra. Aí eu fui super cancelada no Twitter. Era Twitter na época. uhum. Nossa, mas o Twitter também, pra mim, se eu ilustrar o Twitter, é uma casa toda bagunçada, assim, onde o pessoal, lá é lugar de briga. Não sei se Eu você tem nunca essa imaginei. sensação, porque lá é assim, lá, bom, não sei agora, né, eu quase não uso, Eu também mas não. é muita treta lá, né? Muita. E aí eu lembro que eu fui pintar meu cabelo no dia. Eu postei esse vídeo, daí no dia seguinte eu fui pintar o cabelo. De manhã, era 7 horas da manhã, nossa, já tava acontecendo 1 milhão de coisas. Caramba. O que aconteceu é que, na verdade, uma pessoa pegou o meu vídeo no TikTok, esse vídeo no TikTok, printou, e aí comentou, fez um comentário lá, e aquele comentário viralizou muito. As pessoas começaram a republicar. E assim, atingiu uma escala muito grande de pessoas famosas, inclusive aqui no Brasil. Hum, E aí foi um hiper cancelamento, não foi um cancelamento básico, foi um hiper cancelamento. Mas ao passo que eu fui muito cancelada, eu também fui muito acolhida. As pessoas estavam do meu lado. eu ia perguntar qual que é a sensação, porque eu acho que deve ter sido uma surpresa, você não fala porque você, falei isso planejado em ofender alguém, não, você Não, falou por nunca, falar. jamais. E aí, do nada acontece isso. Como que é? Qual a sensação? A sensação é meio de uma sensação de impotência, na verdade, porque eu me Você não pode senti fazer nada, né, de não posso fato. fazer nada, e aí, assim, a tua vontade é gritar e falar: "Não, não é isso que eu falei, não foi isso que eu fiz". Mas aí, assim, começou a tomar uma proporção muito grande, de xingamentos bem complicados, assim, eu lembro que foi uma semana que eu acabei ficando bem off. Eu voltei para as redes sociais no final do dia daquilo que estava acontecendo, acho que esse cancelamento aí durou uns 3 dias, e ainda pedi desculpas e falei que eu, né, fui infeliz na minha frase, que eu não era aquilo que eu estava que as pessoas estavam pensando, que eu não estava falando sobre, esse tecido, né, te empobrece de uma forma pejorativa. E aí eu lembro que tomou uma dimensão muito grande naquilo que as pessoas estavam me atacando, assim, falando que iam me atacar fisicamente, Nossa vida. aí falando da minha aparência, falando do meu sotaque, falando que iam, sei lá, jogar óleo quente no meu rosto. Caramba. Tomou uma proporção muito grande mesmo, do Brasil inteiro. E aí ficou dividido entre pessoas que estavam do meu lado. Eu lembro que foi um dia que eu ganhei, assim, em um dia, uns 30 mil seguidores na época. E aí, nessa leva de seguidores novos, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando: vim pelo cancelamento e fiquei por você. Uhum. Porque eles viram que foi equivocado, que aquela pessoa foi lá, printou, colocou aquilo que ela achava que era para ser, e aí tomou uma dimensão muito grande, muito grande. Caraca, que chato isso. É, fui cancelada no Twitter. Caramba. É. Então, mas o pessoal é muito chato. Essa é a verdade. A internet é muito chato. Tem isso. E é uma coisa que eu ia até te perguntar. Aparentemente, é até uma moeda de troca pelo sucesso digital. Porque você acha que um cancelamento quer dizer que você, bom, se você chegou lá, você está no topo. Acho que tem isso, né? Só é cancelado quem tem relevância, ou não?
Eu acho que faz muito sentido a sua frase, mas eu, por exemplo, não gostaria de ser só lembrada pelo cancelamento ou escalar um topo por ser polêmica demais. Eu acho que eu sou uma pessoa mais tranquila, né? Eu não gosto de ficar me envolvendo em polêmica e essas coisas. Então, eu acho que sim, existe quando você se expõe publicamente, você se torna uma pessoa pública, você coloca a sua opinião, por exemplo, que eu falava do que era elegante ou não, muitas pessoas, eu pegava na ferida de muitas pessoas. Por exemplo, aquela menina que de repente usava uma calça jeans rasgada, eu ia lá e falava que aquilo não era elegante, a menina ficava chateada comigo. Porque era a ferida dela, era o ponto que eu tava tocando nela. Então, por mais que eu ainda tenha começado a falar desse jeito e a utilizar esse tipo de comunicação, na verdade, mais polêmica no começo, eu não sou uma pessoa que gostaria de estar assim no topo pela polêmica, Sim. sabe? Não. Mas o que eu quero dizer é assim, você só sofre o cancelamento porque você Se tá você é no topo. visto. Sim, não tem como agradar todo mundo, isso é fato. Sim, sim. Isso é fato. Então, Não acredito. significa que eu vou querer me manter ali, na Então, e polêmica, ao mesmo mas faz tempo, o que sentido, eu sim. vejo é que o ódio é uma moeda de troca do sucesso digital. Isso é, porque você pode não fazer nada, você vai ter pessoas que não gostam de você. Ah, isso é verdade. Então, é aquela moeda de troca. Você tem 250 mil seguidores, você vai ter uma quantidade de pessoas que vai falar mal de você. Se você tem 10, vai ter essa quantidade de Não, isso pessoas. sim, isso sim. E- Sempre vai ter uma pessoa ali que vai falar: "Ah, mudei a cor do meu cabelo. Ah, não gostei, ficou sim, feio, tá, não quero". porque tem pessoas que Sempre. gostam disso, de ser É, hater, né? Elas chegam é, lá, o gosto dela é sentar lá. Quem que eu vou encher o saco hoje? é. Não, graças a Deus, assim, ó, pelo menos 98% do meu público são pessoas muito adoráveis. São meninas que, enquanto agora eu tive fora, me mandavam mensagem, através de outro perfil. Então eu acho que eu pelo menos tenho um público maravilhoso no meu Instagram. As meninas são maravilhosas, as ladies, né? As ladies, mas sim, acontece, com certeza. E me diz uma coisa, já nessa linha, se você, vamos supor, está acontecendo um movimento, vamos pensar, existe um movimento. Vamos falar da moda, que todo mundo está indo, a manada está indo, porque de fato é isso. Assim, as pessoas vão onde todo mundo está indo. Se você dá uma opinião contrária, vamos supor, eu me posiciono que eu acredito que não é legal isso, ou então não concordo com isso. Uhum. Você acha que jogar contra o sistema, você pensa quando você joga contra o sistema ou você simplesmente dá a sua opinião? Você pensa duas vezes para falar, até por questão de cancelamento ou não? Com o meu público, você diz? Com o Sim, meu conteúdo? isso. Ah, eu acho que depende, porque na verdade o meu conteúdo, pelo menos o que eu trago, é uma coisa que é muito fixa. Então, mas eu vou dar um exemplo, tá? Para facilitar a tua Tá, resposta. Vamos supor que a Virgínia lança alguma coisa. A Virgínia, ela tem outros produtos, acho que ela não trabalha com moda, não sei. Acho que é mais não sei, eu acho que é cosméticos. cosmético, Mas supondo que fosse, tá? Eu vou utilizar ela ah, porque ela é uma força muito grande. sim. Supondo que ela trabalha com moda e ela lança alguma coisa, algum produto ou então alguma peça que todo mundo está falando e você olha e fala, nossa, achei ridículo. Uhum. E aí você se posiciona contra ou você pensa duas vezes para fazer um vídeo desse, por exemplo? Até por questão de cancelamento. Eu acho, assim, eu, Cris, pro meu conteúdo, eu acho que eu pensaria assim, porque o que vai agregar em mim eu falar sobre isso agora, pra mim, no caso. Mas eu sou mais cuidadosa. Sim. Eu acho que existe público para os dois lados, mas eu, Cris, hoje pelo menos, não a Cris que começou, porque no começo eu era mais assim. Uhum. Eu via e aí eu achava que aquilo não era certo, eu queria contestar. E foi assim o começo, né, inclusive. Mas hoje, Cris, 2025, não, eu penso melhor. Sabe por quê? Porque sabe aquela Cíntia Mas Chagas? assim, por fazer um adendo aqui, hoje em dia eu tô preferindo mais a qualidade Sim, do que a quantidade dos meus seguidores. Então, quem tá ali sim, é o público que eu quero, sim, com certeza. né? Então, é basicamente o que eu busco. Então, a Cíntia Chagas, você conhece? Conheço. Então,
Porque ela começou na internet, ela começou bem tranquilinha. Depois ela descobriu um personagem que Uhum, é aquela pessoa chata que fala de tudo. E uhum. aí que ela fez sucesso. Sim, Então, na verdade, sim. ela deve sofrer porque as pessoas acham que ela Que ela é aquela realmente é pessoa. daquele jeito. Sim. E isso é muito interessante. É o caminho que ela escolheu, né? Mas eu tenho certeza que ela deve pagar por isso todos os Sim, dias. todos os dias. Ela fala isso. Exato. Igual aquela Cela, sabe quem é também? Sei também. Aquela, uma figura, né? É. Quando ela surgiu, todo mundo achava que ela era soberba daquele jeito que Não, ela. a primeira vez que eu vi o vídeo dela, eu achei que ela não fosse Sim, um personagem. sim, ela atua muito bem, né? É, O primeiro vídeo que eu vi, acho que foi o que viralizou ela falando do do helicóptero. helicóptero. Sim, aham. É, Então, e ela atua muito bem e parecia muito real. Uhum. parecia real. Mas a Cíntia também, né? Ela tem Sim, um jeito de falar. o jeito que ela fala é bem Uhum. interessante, né? E aí é isso, quando você entra pra colocar sua cara a tapa, você vai escolher até que ponto você vai, até Sim, qual é o seu limite. O meu limite é a qualidade, não vou mais assim sim. igual no começo. E me fala um pouquinho sobre seus produtos. Atualmente eu tenho o meu curso, e tenho e-book também, trabalho com consultoria de moda, particular no caso. E aí o Método Ferrari, que é o nome do meu curso, eu lancei ele em 2021. E ele é basicamente um guia prático e fácil para você mudar o seu estilo pessoal, a forma com que você fala, a forma com que você se comporta, a forma com que você é vista na sociedade através da imagem pessoal. E aí não é só moda, né? É oratória, é linguagem corporal, tudo assim do zero. A pessoa ela não precisa ter nenhum conhecimento de moda ou de nada. Sim. É muito. Eu deixei tudo bem mastigadinho mesmo, uma coisa bem básica, bem simples, mas que é muito importante. Tá. E uma pergunta: é caro se vestir bem? Não. Assim, depende a questão do quanto você quer investir nisso. Geralmente não. Geralmente você pode pegar uma calça jeans, por exemplo, um blazer. Claro, hoje em dia tudo tá bem caro, né? Sim, Hoje em se dia for, tá se for bem ver. caro, Sim, com certeza, mas porque as pessoas têm isso na cabeça, né? mas não precisa. Não, 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 não. Por isso que eu Claro. queria, por isso que eu deixei essa pergunta até mais pro final, porque as pessoas têm isso, que é caro se vestir bem. E eu também Não, acredito que não seja caro, é não você é. saber escolher as peças, não seria isso? Exato. É óbvio que se você quer ter qualidade, é uma peça que você vai deixar de comprar 20 daquelas para você ter uma. Sim, Então, por exemplo, eu tenho um casaco de cashmere que eu tenho ele há anos, eu sei que eu tenho ele há anos. E 20 casacos de lã, sim, de lã artificial, não daria um cashmere. sim, Então, sim, depende o quanto você quer gastar, óbvio. Se você puder comprar cachemir, seda, linho, melhor ainda, porque a qualidade sim. do O caimento da roupa caimento é melhora. outro. É, mas não é uma regra. Então, porque é uma situação bem interessante isso. As pessoas acham, e não, eu acho que eu, né, leigo que sou, eu imagino que você tem que saber escolher. Como Uhum. você vai, qual é as peças que você vai comprar. Claro, você não vai comprar uma Sim, peça de R$ 20, mas estou dizendo assim, você vai numa loja, que é uma loja tradicional, como por exemplo, a Renner, é uma loja que você pode escolher uma peça que você não, que é bem sim, acessível e que sim, você vai poder escolher bem para você se vestir. Não precisa você ir numa loja que é caríssimo, não. Eu imagino que você deve ensinar isso também. sim, sim, com certeza. Não só na consultoria pessoal, mas no curso também. Eu falo sobre. Na verdade, o curso em si, eu começo com ele já nos primeiros módulos, são 4 módulos. E o primeiro módulo eu não nem falo sobre moda no começo, Uhum. porque para mim de nada adianta uma pessoa estar bem vestida e não saber se comportar. Então Muito legal isso. eu já inicio o meu curso falando sobre o que vamos melhorar na sua imagem pessoal em si. Então, Sim, vamos melhorar a comunicação, tem um vídeo sobre comunicação não verbal, então linguagem corporal, corporal. e aí depois oratória, como que você vai se comportar no ambiente de trabalho, num ambiente que você quer atingir, sei lá, no seu âmbito pessoal.
Onde você quer estar? Você quer se vestir como para você chegar lá no seu trabalho, por exemplo? Quero ser gerente de uma multinacional, tá? Como que essa pessoa deve se vestir? Então, você já Sim, tem que começar agora. Mas primeiramente ali, o primeiro módulo do meu curso é exclusivamente sobre comportamento. sei. Não é sobre moda, porque eu já deixo bem claro que não adianta estar bem vestido e chegar lá, falar tudo errado, se comportar de maneira grosseira, não saber se comportar no ambiente que vai estar, por exemplo, uma etiqueta social, sabe? E aí eu acho que o episódio de moda é o terceiro módulo só. Entendi. É, Legal, hein? Muito Aí bom. falo sobre etiqueta, falo sobre onde encontrar peças, como garimpar peças. Por exemplo, fast fashion é muito fácil. Você vai, fast fashion, né? Que são essas lojas geralmente de Sim, departamento. Você vai lá, compra um blazer. Não vai pegar um blazer que tá todo, né, mal encaixado no corpo. sim. Então, são pequenos detalhes. Pequenos detalhes assim que a pessoa às vezes não precisa nem gastar. Ela tem aquilo no guarda-roupa dela, ela só não sabe. E a postura? Exatamente. Que é muito importante, né? Porque não adianta você estar bem vestido e ter uma postura E eu falo também sobre etiqueta. legal. Então, por exemplo, a pessoa está preparada para ir num restaurante com o chefe, utilizar todo ali a- enfim, os talheres, Sim, saber diferenciar as taças. sim. Isso já dá um up a mais, né? Eu acho que, assim, existem pessoas inteligentes e capacitadas, mas você pode ser inteligente, capacitada e bem vestida, e é isso. E você vai estar um passinho a mais, inclusive. Legal, muito É, bom. E você acha que beleza abre portas? acho, acho. Porque a questão da beleza. Porque eu tô num contexto geral, tá? A gente tá falando de Uhum, etiqueta, tá falando de linguagem corporal, de como se vestir, então é nisso que eu, no contexto exato. geral. Sim, eu não tô nem falando de beleza, Uhum, beleza. Nossa, como aquela mulher era bonita. Não, mas é o belo em si. uhum, O belo, ele atrai os nossos olhos. Não, a simetria do belo é o que uhum. atrai os nossos olhos. É o que você automaticamente vai entrar numa sala, você já vai é, se conectar com aquilo. Então, a beleza abre portas, e não tô falando da beleza de um rosto, de um corpo. Mas assim, agora eu vou, né, filosofar um pouco aqui. Mas a questão mesmo de você ser uma pessoa que chama atenção, que tem uma harmonia na fala, no seu gesto, no jeito com que você, por exemplo, compõe a sua personalidade através da sua vestimenta, até o perfume, tudo isso é o que forma o belo. Então, Legal. pelo menos na minha percepção, posso estar viajando muito aqui, mas é o que eu acho, pelo menos. E você, e você avalia o pessoal assim, sem querer? Você chega numa sala assim, você já olha e fala, puxa vida, eu acho que se aquela peça tivesse um pouquinho mais ajustada. Pode ser que sim, mas eu não consigo, eu não vejo isso num jeito meio maldoso. Não, Não sim, vejo, é mas natural. pode ser sim, É que igual a sim, cabeleireira que olha o cabelo. é, Porque eu trabalho com marketing, eu fui designer um bom tempo, eu fui fotógrafo. Então, sim, eu olho e você já automaticamente eu sabe. olha só, aquela arte ali, ela deveria ser assim. Tá É, errado. Aquela fonte que utilizaram não tem nada a ver. Então, é uma sim. coisa natural. Não, eu também, eu também. Claro, eu não vou ficar analisando as pessoas na rua, né? Eu sei que nem todo mundo tem conhecimento, tempo, dinheiro para ficar investindo. Então, assim, não de uma forma, mas sim, eu consigo visualizar uma marca de longe. Consigo Uhum. ver que aquele casaco é um Chanel, por exemplo. Tô dando um Sim. exemplo. Viu? E aquele programa Esquadrão da Moda que tinha no Sei. SBT? Às vezes eu assistia aquilo lá, eu achava legal, eu achava interessante. Você pega uma pessoa, ela não entende nada, tá com as peças todas erradas. Claro que Uhum. tem muito show aquilo lá, é um Uhum, programa de sim, TV, precisa daquilo. sim. Aquilo de jogar, vou jogar as roupas no lixo e tal. Aquilo Uhum, é pura TV. uhum. Mas o quanto aquilo realmente é aquilo para você que trabalha com isso, ou tem muito exagero lá? Não, eu adoro o trabalho deles, inclusive. Então, isso que eu ia perguntar. Não, eu acho que é real. Eles moldam até um visagismo ali do cabelo, da maquiagem, do que funciona para o corpo da pessoa ou não. Né? Por exemplo, Então é todo mundo. correto, é bem. Sim, agora eu não lembro, claro,
de um episódio inteiro que eu vá Sim, lembrar de sim, todos os detalhes, mas na minha visão, sim, tirando ali a parte de todo o show sim, que eles precisam ter do drama na sim, TV, claro. sim, uhum, É aquilo mesmo. eu Que acho, legal. sim, É bom, eu tô te perguntando porque você trabalha com isso, então você sabe como funciona uma transformação. sim. Então, Eu não posso dizer assim com propriedade sobre tudo, porque eu não lembro, mas na minha visão, pelo menos agora o que eu lembro era criança quando passava, criança, adolescente ali, mais ou menos. entendi. Legal. É, Bom, a gente está caminhando por fim. Eu faço algumas perguntas meio filosóficas aqui, que eu tá. acho interessante, que diz muito sobre você. Uhum. Aí eu vou te fazer duas perguntinhas, que é bem legal, que eu acho que você vai falar um pouco sobre você, tá? A primeira pergunta é: se você encontrasse um baú e nesse baú tivesse tudo que você perdeu na vida, Tá. qual a primeira coisa que você procuraria nesse baú? Nossa, eu não quero pesar o clima agora, mas assim, pessoas e etc. Qualquer coisa, pessoas, acontecimentos, pode ser. O que você, o que você, assim, ó, perdi isso. O que que você procuraria? Lá está tudo que Tá. você perdeu na vida, tudo, absolutamente tudo. O que é que Aham. você procuraria? Não, se eu pudesse colocar pessoas e trazer pessoas, seria o meu pai, que não está mais aqui comigo há alguns anos já. E seria ele. Legal, hein? Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos. 11 anos. Aham. E como foi sem o seu pai? O meu pai ele já era mais velho que a minha mãe, então ele estava passando por alguns problemas de saúde na época. E eu acho que eu fico, às vezes eu me pego pensando como que seria se fosse hoje, que eu teria mais vivência com ele, né? Eu sinto muita saudade dele. Eu gostaria muito de tê-lo na minha vida, de ter tido essa figura paterna por mais tempo aqui. Sinto muita saudade sempre, sempre lembro. Mas eu fico pensando, porque eu era criança, então eu tinha acabado de fazer 11 anos. Para mim foi muito chocante, fiquei muito triste. Mas eu acho que hoje ainda seria muito mais pesado para mim. Eu fico pensando, eu queria muito ouvir as histórias dele, o que ele tinha pra me falar. E ver o que você se tornou. E aí, exatamente, com certeza. E então, ao passo que eu penso, caramba, né, perdi meu pai muito novinha, hoje eu acho que eu não teria muito psicológico para lidar assim, tendo mais vivência com ele, sabe, do que eu tive na época. Entendi. É, Tem uma pergunta muito clássica aqui no Rico Podcast. Eu gostaria muito de fazer para você, Cris. tá. Cris, o que é a vida? Aí eu falei que é uma pergunta muito profunda. Eu acho que qualquer resposta que eu disser que vai ressoar de uma maneira meio rasa, para ser sincera, pelo menos na minha visão. Sim, Eu acredito muito. Enfim, eu comentei com você, inclusive, que eu gosto muito do universo, astrofísica e essas coisas. Então, obviamente, eu tenho meu lado meio cético, mas eu também acredito muito nas energias que regem o universo. Uma coisa que eu acredito, que eu pelo menos sei na minha visão, que nós somos basicamente uma fração de segundo aqui. A nossa existência, ela é uma fração de segundos. A gente não sabe da onde viemos, para onde vamos, o que vai acontecer depois ou não. E uma coisa que eu penso sempre assim é que nada se cria dentro do universo, do que já existe. Então, basicamente, a vida aqui para nós, na nossa consciência, é isso aqui, um segundo. E para mim, nós viraríamos parte do universo. Eu sei que parece meio doido, né, de explicar isso. Não sei se a nossa consciência ecoa depois, porque a matéria fica e volta para o universo, da onde a gente veio. E eu digo matéria, matéria mesmo, sim. seja cinza, seja na terra, enfim. Mas a nossa consciência
Não sei, eu acho que a gente pode, vendo por um lado até um pouco mais místico, talvez a nossa consciência continue ecoando por aí. Então, para mim, a vida, ela é muito rápida, muito passageira e perto da imensidão do universo, nós não somos nada. Então, para mim, é basicamente isso. Aproveitar enquanto estamos aqui, porque Mas o que é a essência da vida? a essência da vida, É, eu acho que é o questionamento. Acho que é uma busca incessante de questionamentos, que a gente está aqui na Terra para descobrir por que estamos aqui, descobrir por que enfim, o sol brilha, por que nós temos familiares, amigos, descobrir, enfim, ir atrás de segredos, curiosidades. Para mim é isso, é viver. Não sei, é muito complexo, não tem como. Sei lá, tem tanta resposta mais legal, mais profunda para isso, mas para mim é isso. Para mim, eu tô aqui hoje e depois resumindo, a vida é um instante. é um instante. Para mim é um instante. Perto da imensidão do universo, inclusive, não somos nada, né? É verdade. Então, Tem para razão. mim é isso. Eu vejo de um lado um pouco mais científico às vezes, mas Sim, eu acho que é possível sim que além da matéria, a nossa consciência possa ecoar por aí de alguma forma, talvez. Não sei, ninguém sabe, né? sim, é verdade. Como você disse, não sabemos de onde a gente está vindo e para onde a gente vai. Exato, É uma incógnita, né? exato. Nunca vamos saber, nunca ninguém voltou para É, falar como é depois do fim. infelizmente, né? Então a Seria gente legal descobrir. tem que aproveitar. Mas se a gente descobrisse, não teria mais graça. Será? Você E se fosse concorda? algo muito diferente depois? Mas isso é, por exemplo, imagina se a gente soubesse quando a gente iria morrer. Ah, Você percebe que a gente não sim. teria mais Mas aí a paz? gente não precisaria pensar, não, eu vou morrer no dia 20. Vamos supor, vamos morrer em 2030. Tá. Os egípcios, Não, por mas tudo bem, exemplo. mas vamos morrer em 2030. Aí, beleza. Vou usar o exemplo hipotético aqui, tá? Só, pelo Tá, amor de Deus. Você vai viver 200 anos, mas é só um tá, exemplo. tá. Aí, quando for chegando, você vai ficando já tá com a paranoia, porque a vida tá boa, tá legal. Mas de repente você não precisa saber que vai viver 200 anos, Sim, mas ainda assim, né? se você vai aproximando da morte, você vai começando a ficar. Por exemplo, os egípcios, eles acreditavam que a vida era só uma pequena parte da existência e que Sim, aí eles iriam viver uma outra vida. Eles morriam felizes. felizes, porque a morte era só uma passagem para Sim, eles. mas a Então, nossa concepção hoje não. Agora imagina, nossa, com as dúvidas que nós temos, porque eles tinham a certeza, por mais que talvez não fosse real. sim, sim. Mas com as dúvidas que nós temos, se nós soubermos a data que a gente vai morrer, ou então, vamos supor, Eu vai prefiro não morrer de saber. acidente de carro. Pronto. Você nunca mais vai entrar num carro. Não, eu prefiro não saber. Eu prefiro ser assim, tipo os egípcios, se eu pudesse escolher. Ah, Sim. não, então isso aqui é só uma fase, Tem tudo aquela bem. fé e acabou e ponto final. É, Vive infeliz. Por isso que exato. Não temer pessoas a morte. pessoas pessoas mais ignorantes são mais felizes. Não sei se você já ouviu Eu essa acredito. frase. Essa é a Muito. realidade. Também acho. Quanto mais perguntas temos, mais infelizes somos, Exatamente. né? Exatamente, concordo. Então, deixa uma mensagem final para a mulher, para o homem, enfim, para quem te segue e para quem segue o podcast também. Uhum. Deixa sua mensagem, o que você quiser falar, o espaço é seu. Pode utilizar essa câmera aqui. Bom, eu diria para as ladies que me acompanham e também para quem está chegando aqui agora, obviamente, para não deixar se abater em alguns momentos que você se pega pensando mais na vida, deixando de cuidar um pouco mais de si. É importante, sim, a gente passar por momentos enfim, todo mundo passa por momentos difíceis. A gente às vezes se esquece um pouco, esquece de se cuidar, esquece. E não é só assim da imagem mesmo, mas da mente. E o recado que eu tenho é cuide de si. A imagem pessoal ela fala por si só, então sempre se mantenha ali skincare em dia, cuidado assim que parece um pouco bobo, mas que faz toda a diferença na vida de uma mulher. Eu sou mulher, pelo menos eu amo
todo o universo feminino. E a partir do momento que a gente se olha mais para dentro e se cuida, as coisas ao redor elas começam a melhorar. É o que eu tenho para dizer. Muito bom. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada, prazer foi meu. Enfim, aconteceu, a gente marcou tantas vezes. Sim, várias vezes. Mas foi um prazer, muito conteúdo produzido aqui, você viu, foi bem legal. Obrigada. O pessoal com certeza vai adorar. E Sim, deixa suas mídias sociais, suas redes sociais aí, como que faz para te seguir? Instagram, Cris Ferrari. TikTok, Cris Ferrari. Também com KY. Isso. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao final desse episódio. Eu gostei muito de conversar com a Cris. E acredito que se você quer aprender sobre moda, de repente quer dar um presente para alguém também, Sim, só acessar exatamente. o Instagram, lá na bio eu vi lá. Tem o link. Isso, a consultoria pessoal tá aberta também, novamente. Muito bom, As é isso aí. vagas. Obrigado quem acompanhou até aqui. Depois a gente vai fazer um monte de cortes para distribuir para todo mundo e vocês compartilharem. Valeu, até mais, pessoal.